15 números e curiosidades sobre o estádio do Maracanã. Maior estádio do mundo durante décadas, o Maracanã serviu como palco de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, bem como sediou 2 jogos de encerramento de Copa do Mundo. A seguir as curiosidades que nós selecionamos sobre esse que ainda é o mais conhecido estádio brasileiro. A palavra Maracanã significa, em tupi maracá chocalho, e nã semelhante. Designa o som emitido pelo Maracanã-Guaçu, uma espécie de papagaio que era muito comum na região. O estádio do Maracanã foi construído numa área outrora chamada pelos índios de Tijuca, que significa água podre. De fato, o terreno era bastante pantanoso. Ele foi aterrado quando foi cedido aos jesuítas, os responsáveis pelas primeiras construções no local. No local começou a funcionar ainda no século XIX o Derby Club do Rio de Janeiro, um espaço onde se realizavam corridas de cavalos. Mais tarde, virou estacionamento para tanques e carros do exército, além de terreno baldio onde crianças costumavam brincar. Acredite se quiser, mas na época em que foi inaugurado, o Maracanã tinha capacidade para abrigar 10% da população da cidade do Rio de Janeiro. Se empilhados, os sacos de cimento usados na construção do estádio formariam 78 colunas da altura do Corcovado ou 2 vezes o tamanho do Pão de Açúcar. O primeiro teste ocorreu na véspera de inauguração, numa partida entre engenheiros e operários envolvidos na obra, em 15 de julho de 1960. O primeiro gol marcado oficialmente foi feito pelo jogador Didim, Valdir Pereira, em 16 de junho de 1950. Foi uma partida entre as seleções de São Paulo e Rio de Janeiro. Os paulistas venceram, mas o primeiro gol foi dos cariocas. Acredite se quiser, mas a estátua de Bellini na entrada do estádio não corresponde ao jogador de futebol. Ela só ganhou esse nome porque o gesto corresponde ao do ex-capitão da seleção brasileira, feito quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 1958. O maior artilheiro da história do estádio é Zico, o Galinho de Quintino, que, em 435 jogos, marcou 333 gols. O Maracanã abrigou 2 partidas de encerramento de Copa do Mundo da FIFA, em 1950 e 2014. O único estádio onde isso chegou a ocorrer até então foi o Azteca, na Cidade do México. Quando foi inaugurado, o Maracanã podia receber 200 mil pessoas. Com as reformas para a Copa do Mundo de 2014, esse número diminuiu para menos da metade, 73,5 mil. O público presente na partida entre Brasil e Uruguai, durante a final da Copa do Mundo de 1950, foi de 199.854 torcedores. O Maracanã serviu de palco para diversos shows, entre os quais o de Frank Sinatra, em 1980, que reuniu 170 mil pessoas. Por sinal, o segundo Rock in Rio ocorreu no estádio. O festival foi realizado em 1991. A lama resultante das perfurações feitas durante as obras para a Copa do Mundo de 2014 foi transformada em 2,1 milhões de tijolos e 560 mil telhas. 3/4 do material de demolição foi reutilizado na própria obra. O Maracanã foi palco do 10º gol de Pelé, marcado numa partida entre Santos e Vasco, realizada em 19 de novembro de 1969. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado!